A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja consigo, amado irmão, amado companheiro, amado líderes no Senhor. Olha só, queria fazer uma exortação que eu sei que vai servir ao corpo de Cristo e principalmente aos líderes. Numa ocasião em que estamos em estado de emergência, estado de calamidade agora aqui no país e em outras partes do mundo também, marcando passos para retornar à vida normal. Eu queria trazer uma exortação, principalmente à igreja de Angola, e quem sabe que se venha a servir também para outros países. Vamos ler então Mateus capítulo 10, versículo 16, o versículo que nos interessa, mas vou ler os versículos a seguir só por causa do contexto. Diz a palavra: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levado à presença dos governadores e dos reis, para lhes servires de testemunho a eles e aos gentios. Uau! Estamos aqui diante de uma exortação onde Jesus faz então alusão ao que seria conosco, com os discípulos, nesse caso os 12, quando enviados à missão. É uma missão do pastor das ovelhas a enviar suas ovelhas para o meio dos lobos. Sabemos que os lobos são predadores das ovelhas. As ovelhas sofrem a boca dos lobos. E Jesus estava a enviar suas ovelhas, os pastores, no meio desses lobos. E Jesus então dá uma recomendação: sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Paradoxal. É interessante como o mundo, a natureza toda, quase em todas as culturas, os humanos aprendem muito com os animais. Inclusive nós na infância, os bonecos todos de animais, Tom e Jerry, Speedy Gonzales, os animais ensinam muito os humanos. Então Deus colocou muito do que quer que nós aprendamos na natureza, em toda a sua criação. E Jesus não é diferente, faz uso de animais para nos ensinar. E as ovelhas apontam para aquilo que somos, já que Ele é o nosso pastor e o bom pastor das nossas vidas. E então Ele nos envia no meio dos lobos, devoradores. E o contexto explica que esses homens maus, esses reis, esses governadores, nos prenderiam e nos açoitariam e nos apresentariam aos homens como testemunhos. Inventariam mentiras, enganos para caluniarem da fé e do que então pregamos. Mas Jesus então nos orienta por causa do que sucederia, por causa desse comportamento que se repete na história. Jesus nos dá então 2 exemplos que parecem profundamente paradoxais, mas nos ensinam grandes lições de vida. Sede prudentes, primeiramente, como a serpente, e simples como a pomba. Por que Jesus usa esses animais? Jesus usa porque esses animais têm características específicas e podemos aprender muito com eles a observá-los. Ele começa dizendo: sede prudentes como a serpente, prudência, simples como a pomba, apontando para a pureza da pomba e a simplicidade com que se relaciona com toda a natureza e inclusive com os animais. As serpentes são muito prudentes, muitíssimo prudentes. Nunca estão em grupos, elas se escondem bem, não são muito presenciais. Mesmo quando atacam, eles atacam e as pessoas não percebem o ataque porque elas são silenciosas, elas nunca estão presentes. Elas sabem que intimidam, então elas nunca estão presentes aos olhos de todos e principalmente dos predadores delas, elas se escondem bem. As pombas não, as pombas são presenciais, as pombas são doces, as pombas estão na praça, elas pousam no quintal, elas são sociáveis, é pomba. E Jesus está a nos dizer que nós precisamos ser prudentes e simples. Temos que aprender da serpente sua prudência e então das pombas sua pureza. Ou as serpentes são prudentes à medida em que elas se escondem bem, elas nunca estão presentes, têm predadores e quase nunca são apanhadas porque elas são bem inteligentes nesse caso. Então Jesus está a nos ensinar, quanto aos ataques de fora, nós temos que ser prudentes como a serpente, porque as serpentes se escondem bem, imitar a característica da prudência, da não muita presença, e ser sábio, analisar,
tudo e todos para então não sermos atacados e feridos. E as pombas não, as pombas elas são simples, elas até podem ser feridas, elas estão aqui, elas pousam até ao lado do seu predador. Então Jesus está a nos mandar entrar para o equilíbrio desses dois animais paradoxais. Precisamos estar dentro destas duas verdades, simplicidade e prudência, prudência e pureza. Por que eu estou a trazer essa exortação? Porque nós estamos agora no estado de calamidade. Dia 24 de junho, as igrejas vão retornar aos cultos e têm de ter cuidados, a biossegurança e tudo isso. Mas eu já tenho estado a receber muita mensagem: pastor, fala alguma coisa, evangelista, fale alguma coisa acerca disso. Não querem abrir a igreja e isso pode ser um ataque do maligno. Amados, nós precisamos ser prudentes, nós somos peregrinos nesse mundo. E certamente já aconteceu em outros países, pode-se dar o caso aqui, que podem depois acusar a igreja de imprudência, e de provocar contaminação comunitária, e nós não queremos que a igreja caia nisso, e certamente homens maus colocam armadilhas. As escrituras nos alertou acerca dessas coisas. Sede prudentes como a serpente. Alguém me disse: eu creio que esse é um plano de Satanás para fechar a igreja. O Covid-19 foi um plano de Satanás para fechar a igreja. Eu só queria dar um recado para Satanás. Eu acho que Satanás tem que melhorar seus planos, porque quando Satanás criou o plano de fechar a igreja, fechou também a discoteca, fechou também o dancing, fechou também os bares, fechou também os jogos, os campos de futebol, e fechou os shows de promiscuidade, fechou todas as festas mundanas. Eu acho que Satanás devia melhorar seu programa de fechar a igreja sem necessariamente fechar esses prostíbulos. E agora eu penso que todo mundo foi para casa, e é possível ter igreja em casa, mas não é possível ter um prostíbulo em casa. Eu penso que os prostitutos não levaram a prostituição para casa, mas os cristãos podem levar a igreja para casa. Eu penso que as discotecas não levaram as discotecas para casa, mas a igreja pode ir para casa. Agora, o que nós precisamos saber é que se os cristãos que foram confinados a casa vão cristianizar a casa toda, ou então os discotecados vão discotecar a casa. Ali está, a igreja só se multiplicou. Precisamos ser prudentes, não cair no que o maligno pode estar a preparar contra nós. Sede simples como a pomba, sede puro. O que você precisa aprender da serpente é o quê? Quanto aos ataques dos outros, seja prudente. Quanto à forma como os outros se relacionam contigo, prudência. Quanto à maneira como te relacionas com os outros, simplicidade e pureza. Que Deus ricamente possa lhe abençoar e lhe fazer uma ovelha no meio de todos esses lobos, com prudência e pureza. Shalom. Socorra a obra do Senhor nesse momento difícil. Agora, poderá fazer as suas doações online, direto da sua casa, usando o aplicativo Multicaixa Express. É simples, fácil e rápido. Contribua com seus propósitos, dízimos e ofertas. Agora mais do que nunca, a obra do Senhor precisa do seu apoio. Ajude-nos a não parar. Juntos, somos muito mais. Congregação Jesus é a Igreja da Família.